bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é mais um boletim informativo no Alô INSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista de todo o Brasil. Eu sou Ana Paula e eu trago notícia quente hoje nessa tarde aqui para vocês. Quatro notícias aqui nesse boletim de hoje, incluindo sobre o 14º salário INSS. E nós temos aí vitória garantida para aposentados. Eu vou trazer todos os detalhes aqui agora para vocês. Por isso, se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo por nada. Fique comigo até o final, porque eu garanto que você irá gostar das notícias que eu tenho para trazer aqui hoje. Aliás, eu estou falando de din-din no seu bolso, ou seja, de direitos que o governo tem que te pagar e que inclusive já está dentro de planos e que você precisa saber para não perder o seu direito e não deixar ninguém passar a perna em você também, né? Pois quando a gente não conhece muito bem os direitos que temos, nós ficamos à mercê de acreditar no que o outro fala. Então, se você vai lá no INSS e solicita um benefício que você acredita que tem direito, o INSS fala, não, você não tem. Se ficasse só por isso, imagina. Mas você conhecendo seu direito, você vai saber como juntar as provas que você tem, o que você tem que fazer para reverter esse indeferimento. Então, você consegue fazer uma solicitação administrativa, se ele negar, você consegue entrar com a ação e ainda pedir dano moral. Não é à toa que os números de RPVs, que são requisições de pequeno valor, e precatórios, estão crescendo absurdamente no Brasil. Porque a gente sabe que o INSS comete muito erros de cálculo e a gente sabe que ele nega mesmo você tendo direito, tanto que a cada 6 pessoas que solicita, 4 são negadas. Então, assim, é um absurdo, né? E muitas das que são negadas têm direito. Então, às vezes, um só estava certo em negar, os outros 3 dos 4 tinham direito. E aí você tem que recorrer, aí é toda aquela dificuldade. Então a gente traz aqui conteúdos de utilidade pública, informação aqui sobre os seus direitos. Quem é inscrito do canal não é pego de surpresa, porque aqui atualizamos vocês 24 horas por dia. Tem o vídeo da manhã, tem os vídeos da tarde, então você não fica sem a informação. Tudo que sai em tempo real a gente vem trazendo para vocês. E além disso, nossos vídeos já são em formato de boletim, justamente para não ter que soltar 20, 30 vídeos no dia, porque a gente sabe que vocês não têm tempo, né, para poder ficar assistindo e ia se perder muito. Então a gente faz o resumo, porque o resumo você assiste o vídeo e tem ali as principais notícias dentro dele, tudo bem? Então você que ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Aqui embaixo, se você não for inscrito, vai ter um botão escrito inscreva-se em vermelho, clica nele, deixa o seu joinha, compartilhe o vídeo para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e bora lá para as notícias. Pessoal, vamos lá, começando aqui com a primeira notícia. Eu vou falar sobre a PEC da transição e essa PEC da transição ela pode trazer uma bolada aí de dinheiro para aposentado também. Mas eu vou trazer aqui que, inclusive, foi uma informação importante que o próprio relator informou sobre a PEC de transição, que já está pronta. E o Senado confirmou, quem disse isso foi o Rodrigo Pacheco, tá? Que é o presidente do Senado, que ele irá votar a PEC de transição do governo eleito nesse mês. Até o final do mês, o Senado irá votar essa PEC. E com a expectativa, né, de receber a proposta da PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, o relator do orçamento de 2023, que é o senador Marcelo Castro, ele diz acreditar que o Senado deverá aprovar essa proposta elaborada pela equipe do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva ainda esse mês. A entrega desse texto, né, que foi confirmada por Castro e também pelo senador eleito Wellington Dias, coordenador das tratativas em torno do orçamento da equipe de transição de Lula, ele diz que essa proposta, ela traz ali o que ele acredita ser necessário e que não pode deixar de ser pago para o próximo ano. Só que ainda pode ter mudanças dentro da votação, pode ter alterações e eles vão negociar isso depois. Agora é para poder fazer uma leitura, agora não é a votação.
Essa entrega dessa PEC agora, pessoal, ela é apenas para que eles possam ver primeiro o que é, o que foi colocado, os acordos, e eles verem o que é possível ou não. Vão pedir para alterar alguma coisa ou não, para eles poderem articular dentro do Congresso, e só depois vai para votação. Por isso que o Rodrigo Pacheco informou que até esse final de mês de novembro, essa PEC deve ser votada no Senado. Então a gente vai acompanhar tudo isso em detalhes para vocês, porque a PEC ela vai trazer impacto no bolso também do aposentado e do pensionista. Essa PEC tá para ser inclusa não só o Auxílio Brasil no novo valor de 600, mas também a mudança do salário de vocês, né? O reajuste salarial dos aposentados. E a PEC, ela deve tirar do teto de gastos receitas próprias, pessoal, de universidades, tá? O senador Marcelo Castro, segundo ele, a estratégia facilitará a pensação da proposta na Câmara. E o texto também deve tirar permanentemente o Bolsa Família no teto de despesas. Então ele trouxe isso em rede nacional. E aí ele disse que o texto deve retirar as receitas próprias de universidades, que é como convênios e doações, do teto de gastos, assim como o Bolsa Família. Então o parlamentar ele é relator desse orçamento. O teto de gastos limita o crescimento da maior parte das despesas do governo à inflação do ano anterior, e a medida foi instituída no governo do ex-presidente Michel Temer. O projeto de retirar as receitas próprias de universidades do teto de gastos permite que a arrecadação de esforço próprio das universidades federais possa ser utilizada independentemente do teto e valerá, por exemplo, para doações de ex-alunos ou convênios firmados com universidades de outros países. E na Câmara, essa proposta ela tramita desde 2019. A ideia seria pensar a PEC da transição a esse projeto das universidades, facilitando a tramitação do texto quando ele chegar à Câmara dos Deputados e permitindo a votação diretamente no plenário. Isso porque os ritos da casa exigem uma tramitação mais demorada nos casos de alterações na Constituição. Dessa forma, a proposta não precisaria passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a CCJ, e nem por uma comissão especial, tá bom, pessoal? Então, vocês viram que as coisas estão aí acontecendo, né? Nós estamos acompanhando, tá sendo semanas bem tensas em relação a essa questão do que vai entrar ou não, do que o governo vai considerar prioridade ou não. A gente vai acompanhar toda a leitura, tudo que tá entrando, toda a verba que vai ser destinada, porque existe ali um valor que fica meio que sem dizer para onde que vai exatamente, que é um valor que pode ser usado com emendas, pode ser usado com muitas outras coisas, e a gente tem uma boa notícia, inclusive, sobre isso daqui a pouquinho para vocês. Enquanto isso, é importante saber também que dentro dessa parte da PEC, economistas do grupo de transição terão uma reunião com o PT sobre a PEC, tá? O diálogo ocorre uma semana após o anúncio dos nomes de André Lara Rezende, Guilherme Melo, Nelson Barbosa e Pércio Árida para o grupo de trabalho da economia. E eu quero saber o que vocês acharam disso. Então, o quarteto de economistas do governo de transição discutirá ainda, né, dentro dessa semana, com os negociadores políticos, tanto do PT, os termos da proposta de emenda à Constituição, que autoriza a ampliação de despesa para o cumprimento da parte das promessas feitas durante campanha pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O diálogo, ele acontece mesmo muita gente contra, né? E tá acontecendo desde o início dessa semana. Então, por enquanto, pessoal, a gente vai acompanhar, e o salário de vocês, o reajuste de vocês, por enquanto, previsão é em torno da inflação mais 1,4% do PIB acumulado dos últimos 5 anos. Então, é praticamente certeza que vocês, aposentados, pensionistas, BPC-LOAS, beneficiários, terão um reajuste dessa vez, né? Depois de 4 anos sem aumento real, um reajuste com base na inflação mais o aumento real do PIB, tudo bem? E agora eu vou trazer aqui mais uma notícia, segunda notícia aqui para vocês,
que o STF ele julgou a validade do fator previdenciário e o impacto pode chegar a 55 bilhões de reais. O STF ele deve retomar esse julgamento sobre a validade do fator previdenciário. É importante vocês saberem disso, pessoal, porque ele foi criado na época do Fernando Henrique Cardoso, esse fator, e ele é um fator que ele vem descontado, inclusive, ali na questão de folha de pagamento, empresas pagam, né, esse valor, e está sendo discutido, faz um tempo já, essa questão desse julgamento. O STF está devendo vários julgamentos sobre Previdência Social. Esse é apenas um deles. Tem ainda a da revisão da vida toda, que também vai retomar, e a Rosa Weber tem que trazer a data. Eu trouxe hoje mais cedo um vídeo para vocês falando a respeito só do julgamento da revisão da vida toda, e sim, vai retomar o pagamento não, né? O julgamento. E eu tô bem confiante que vai ser positivo. O STF também está nos devendo, pessoal, uma revisão do FGTS. A gente não pode esquecer de nenhum desses tipos de revisões, porque é necessário a gente cobrar e fazer a nossa parte como população, como civis, democráticos, para poder ter força popular em tal projeto. Todas essas revisões que eu estou falando, essas decisões, podem trazer uma vitória garantida para o aposentado e fazer com que você receba uma bolada que você nem consegue imaginar. Então é muito dinheiro em jogo, são dinheiros que vocês têm direito, tanto do FGTS, que você foi lesado por ele não ter sido corrigido de 99 para até 2013, se eu não me engano, pela inflação. Você teve se prejudicado durante muitos anos, caso você tenha contribuído com altas contribuições antes do Plano Real e que não somou na sua aposentadoria porque você se aposentou de 99 para cá. Então, assim, muita coisa está em jogo, muitos julgamentos serão datados. A gente vai acompanhar essa pauta com as datas e agendas do STF, porque agora está mexendo com o aposentado. E tudo que é de aposentado, a gente traz aqui no canal para vocês, né? Então, a gente vai acompanhar tudo isso bem de pertinho. Agora, eu tenho uma notícia importante aí para vocês, hein? Presta atenção, porque já vai impactar a partir de janeiro no bolso de vocês. Descongelado, o reajuste publicado deve fazer o IPTU subir 7,9% em 2023. A prefeitura evitou um aumento, pessoal, de 10% de 2021 para 2022, com medida de congelamento para que a sociedade pudesse se recuperar durante a pandemia. Então, muitos municípios fizeram isso. E sem a manobra das prefeituras e das câmaras municipais, que manteve o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, que é o IPTU de 2022, semelhante ao de 2021, para o próximo ano, nós podemos sentir um aumento de pelo menos 7,9% na cobrança. E cada município está fazendo o seu próprio decreto municipal em relação a isso. Eu quero saber se você já chegou a ver aí com o prefeito da sua cidade como que vai ser essa questão do IPTU. A variação, segundo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o IPCA-E demonstrou uma variação de 7,96% nos meses entre outubro de 2021 até setembro de 2022. Então, como bem destaca o PhD em Economia, Dr. Michel Constantino, as pessoas físicas de renda baixa são as que mais sentirão esses reajustes. Então, assim, para o governo, acabou pandemia. E se acabou pandemia, pessoal, vai ter aí tudo que estava parado, o que estava congelado temporariamente, irá retomar em 2023. Então, 2023 é um ano que vai ser desafiador para esse novo governo também, porque ele vai pegar um Brasil que vai estar estourando tudo na mão dele a partir de janeiro, né? Então, é a questão aí que acabou o ICMS do combustível, porque o Bolsonaro deu só até dezembro, então vai aumentar bastante, já se preparar aí para isso, né? Tem as questões de safra, de plantação, de clima, tem a questão os impostos que estavam congelados e tudo vai voltar a aumentar. Então, a pessoa mais pobre é a que mais vai sentir. Então, vai ser um grande desafio, assim como foi para o presidente Bolsonaro na pandemia, foi um desafio gigante, né?
tocar o Brasil com uma pandemia do jeito que foi, e agora o outro governo, ele também vai assumir um grande desafio, né, que é um Brasil pós-pandemia. E vamos aí orar para que Deus abençoe, que ele tenha sabedoria, esse novo governo, junto ao Congresso, para conseguir conduzir o Brasil e conseguir ajudar a todos que precisam também, né? E agora, pessoal, eu vou trazer uma informação importante. A gente já vai falar sobre o 14º salário, tá? E uma grande vitória vitória garantida, né? Essa vitória já está garantida para os aposentados. Mas vamos lá rapidinho. Quem não pode ser convocado para o pente fino do INSS? Eu vi que muita gente está preocupado sobre o pente fino, e tem que estar mesmo, né? Porque o INSS está a todo vapor com o pente fino, que dessa vez é o maior da história. Ele é bem mais amplo. E é importante trazer para vocês quem não pode ser convocado para essa perícia revisional. Então, os segurados com mais de 60 anos de idade não podem ser convocados para essa perícia, assim como as pessoas que possuem o vírus HIV, que é a AIDS, né? E que já tem 55 anos de idade e recebe benefício há mais de 15 anos, também não pode, tá? Então, esses segurados não vão ser convocados, não devem ser. E se for e acontecer alguma coisa, você pode entrar com uma ação tranquilamente, porque sabe que o INSS está fazendo errado, está contrariando a regra, né? E o objetivo do pente fino é convocar as pessoas que recebem auxílio-doença há mais de 6 meses, quem recebe BPC-LOAS há mais de 2 anos e quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente. Isso mesmo, quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente vai ser convocado para a perícia médica. Então é importante você manter a sua documentação médica em dia e seus dados atualizados, tá bom, pessoal? Então tá aí a informação, eu sei que vai ajudar a aliviar um pouco as pessoas que estavam com dúvidas. E agora, olha só, mais uma informação para vocês, 14º salário INSS. Pessoal, eu gostei de ver, eu tava lá nas redes sociais olhando lá a questão do Lula, Arthur Lira, André Janones, e eu vi vários comentários de beneficiários cobrando o 14º salário. Ah, eles estão comentando alguma coisa no post, sobe lá um comentário. Tá, mas cadê o 14º do aposentado? E eu achei maravilhoso porque eles estão vendo isso. É que precisa ter um movimento maior, precisa ter mais pessoas ajudando a pressionar e a cobrar. Mas eu fiquei feliz porque já está começando essa agitação. A própria mídia, né, nos jornais, quando você joga na internet 14º, sobre aposentado, já traz informação nova de 14º, com o intuito de pressionar o novo governo. Será que Lula vai pagar 14º? Então, todas essas especulações, essas matérias dão força e energia a esse projeto que estava adormecido. E também, pessoal, tem a questão da cobrança. Cobrar, mais a mídia ajudando a falar sobre o assunto, vai fazer com que o governo se pronuncie. Vai fazer com que dê uma resposta para o aposentado. Igual foi, lembra a Bia Kicis, bolsonarista, que ficou brava porque o aposentado começou a entrar nas lives e cobrar? Tem que incomodar esses políticos, porque se a gente não incomodar eles com esse assunto, vocês acham que eles vão se importar e querer dar 14º porque são bonzinhos? Não tem essa de político bonzinho. Então a gente precisa pressionar e cobrar para acontecer. E vocês têm chance de ter aí, pelo menos, conforme a gente está pressionando para acontecer, 2 parcelas de média de R$660. Por quê? A mais, né, no salário. Porque o 14º, a gente está pedindo aí de 1 a 2 salários mínimos, que é o do projeto do Pompeu de Matos. Então, assim, a maioria é um salário mínimo. Quem ganha 3, 4, 5 salários mínimos? É até 2 no máximo. Não tem como passar disso, porque o projeto colocou um teto justamente por causa da questão de verba, né, na questão financeira. E como a maioria ganha um salário mínimo, por isso que eu pego o salário mínimo como um exemplo, né? Então, dividido em 2 parcelas, para adiantar 50% para esse início de ano, entre janeiro e fevereiro, e a outra poder pagar no meio do ano, porque aí em dezembro, né, no final do ano, novembro, dezembro, outubro, né, em dezembro, novembro, vocês recebem o do 13º salário, que é o direito de vocês. Então, a gente está nessa luta e eu estou feliz em ver que está tendo um movimento para poder ajudar, e é importantíssimo continuar a cobrar, tudo bem? Agora, falando de uma vitória garantida para o aposentado. Olha só, pessoal, está garantido esse ano precatórios e também RPVs
para vocês, beneficiários, aposentados, pensionistas, inclusive BPC-Loas, que conseguiram esse direito na justiça. A RPV está garantida agora no final, até o final desse mês de novembro, você tem que ter esse dinheiro na conta. Uma vitória maravilhosa para o aposentado. E essa RPV, pessoal, elas são os valores até 60 salários mínimos. Então, até quem ganhou aí na justiça até R$72 mil no mês de até o mês de setembro desse ano. O juiz emitiu a ordem de pagamento em setembro desse ano. Então, você tem até o final desse mês garantido aí essa vitória para você de ter esse seu pagamento inteiro, porque eles não podem parcelar a RPV, tá? Inteiro na sua conta. Na sua conta não, né? Numa conta judicial que você tem que emitir a guia e ir no Banco do Brasil ou na Caixa, onde o juiz abriu essa conta, para sacar. Mas você tem que consultar para ver se você foi um dos contemplados. Quem precatório, quem ganhou na justiça mais de 60 salários mínimos, uma causa maior de R$72 mil esse ano. Então, você que ganhou o juiz emitiu a ordem de pagamento entre julho de 2020 e junho de 2021, também vai pegar essa grana, porém vai ser parcelado dependendo do valor, tá? Mas é uma grande vitória também. E é uma vitória garantida, né, pessoal? Esse é o melhor. Então eu fico muito feliz por vocês, porque por isso que eu falo, quem conhece o seu direito, vai atrás, ganha. É o exemplo dessas pessoas. Mais de 108 mil beneficiários estão para receber agora a RPV. É muita gente só esse mês. É mais de 1 milhão de pessoas paga todos os anos entre RPV, precatório. Então vocês viram como é interessante, como é importante ir atrás dos seus direitos? Então é isso que esse canal faz. Ele vem trazer a informação para você reconhecer o direito e ver se você tem o direito ou não. Saber que você pode ir atrás, é um direito seu, tudo bem? Então é isso. Beijo grande, fiquem com Deus. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês essa tarde e até a próxima.